O seu pedido de divórcio é uma resposta à minha segunda carta, na qual me nego a dar-lhe o divórcio, concluiu o rapaz com voz entrecortada. Arno soltou um profundo suspiro. Ah, como me recrimino por ter deixado você por tantos anos, ocupado somente com meus próprios sentimentos egoístas. Se eu estivesse aqui não teria acontecido essa desgraça. Quanto à filha de Verenfels, ela não podia agir de forma diferente. E devo lhe dizer francamente que, na minha opinião, você deve insistir na sua negativa de divórcio. A honra impede-o de deixar na miséria a filha de infeliz liquidado moralmente por Gabriele, portanto, não há dúvida de que a moça nunca vai aceitar nada de você. Então, pelo menos, tente juntar-se a ela. Seu comportamento demonstra orgulho e energia, sua carta, uma mente afiada e sentimentos delicados. Ela naturalmente tem algo do pai, às vezes a aparência feia se transforma e, portanto, o dever e a felicidade poderão estar juntos. Tancredo abaixou a cabeça. Ele não queria confessar que existia uma mulher que amava e que para cumprir o dever de homem honesto devia vencer uma paixão ainda mais perigosa e resistente do que o amor juvenil por Eleonora. Sua consciência, assim como seu orgulho, dizia-lhe que era vergonhoso aceitar a liberdade oferecida pela moça, que era tão orgulhosa que lhe atirando essa liberdade nada queria em troca. Você tem razão, Arno. É preciso aceitar o inevitável. Tentarei obter o perdão de Lily e conciliar-me com ela, disse ele baixinho. Mas, para não levantar fofocas por aqui e me acostumar a ela, vou levá-la por alguns meses a Requenstein. Você me faria a gentileza de ir até lá e preparar todo o necessário para a nossa chegada? Não posso fazê-lo agora. Sem problemas. Amanhã mesmo irei para lá. Fico feliz com a sua decisão, só que me parece errado você se esconder com sua esposa. Você deve agir abertamente neste caso, não ligar para as fofocas imbecis, apresentar a condessa à sociedade e, depois de 2 semanas por aqui, viajar para a aldeia. Os arranjos para receber sua esposa nesta casa você pode controlar pessoalmente. Tancredo concordou com tudo. Estava abatido de corpo e alma e ansiava por descansar. Mas na noite daquele mesmo dia, teve de prestar satisfações ainda maiores ao pai da baronesa. Furioso e estupefato, o velho fez uma visita ao seu ex-aluno e interrogou-o severamente. Com espírito abalado, Tancredo deu respostas um pouco descuidadas. Não contou tudo, mas o suficiente para dar a entender ao general que ali se desencadeara um drama familiar e que ele estava pagando pessoalmente pelos pecados dos outros. Está bem, não preciso saber mais nada. O que ouvi explica suficientemente diversas cartas e também o testamento de seu pai, disse o general, levantando-se. Quanto ao seu comportamento, digo que ele é infame e digno da sociedade atual que gera nobres de salão, levianos perfumados de cabelos enrolados e privados de quaisquer princípios, que procuram prazeres no vício e não dão valor à honra de terceiros, principalmente quando se trata da sedução de uma mulher bonita. Antigamente, pensava-se e agia-se diferente. Havia nobres com espírito que não admitiriam negociar com a consciência. Eu deveria exigir satisfações de você por meio das armas, pelo jogo leviano com o coração e a tranquilidade de minha filha, a que você, um homem casado, permitiu-se. Mas não desejo aumentar o escândalo. Deixe que a sua consciência o julgue, se é que você possui uma. Essa conversa acabou definitivamente com os nervos de Tancredo. Completamente infeliz, foi no dia seguinte visitar o prelado e confessou-lhe tudo. O padre teve a mesma opinião de Arno e prometeu usar toda a influência que tinha para convencer a condessa a desistir do divórcio, aquela novidade anticristã, contrária aos ensinamentos do Evangelho e à fé católica. Arno viajou no dia seguinte e, por ordem de Tancredo, nos 3 quartos contíguos aos seus aposentos foram preparados um boudoir, uma sala e um dormitório.
Todos entendiam que aqueles quartos estavam sendo preparados para sua esposa, mas ninguém falava disso às claras. A notícia do casamento do conde correra por todos os cantos da casa e gerara muitas conjecturas, principalmente nas dependências da criadagem. O próprio conde, aliás, não participava desses preparativos. Depois do bilhete recebido do prelado, informando de que na sexta-feira, às 11 horas da manhã, a condessa Requinsteme estaria em seu gabinete e que lhe convidava o conde para estar lá nesse mesmo horário, o rapaz vivia como num pesadelo, trancado em seus aposentos, sem receber ninguém. Esse estado de espírito deixava a Silvia muito preocupada. Ela escreveu para Arno, informando de que a sexta-feira seguinte seria o dia decisivo, e só ficou mais tranquila quando o conde telegrafou dizendo que chegaria antes para participar do almoço familiar. Silvia ocupava-se ativamente na preparação dos aposentos de sua cunhada. Ela decorava com amor aquele recanto onde deveria morar a filha de Verenfels e, com a ajuda do dinheiro, logo foi criado um luxuoso e confortável ninho. Lilia não devia sentir que seu marido ficara indiferente a esses preparativos e nem olhar o local onde iria morar. Fúria. Enquanto isso, Lilia passava dias difíceis. Mesmo que os ataques da baronesa tivessem passado, ela continuava irritada e a conversa com o pai ia aumentar ainda mais a sua irritação. O capricho, a impaciência e a raiva oculta que ela despejava sobre qualquer um criavam um inferno para os que a cercavam. Naturalmente, a dose maior sobrava para a sua dama de companhia, que não tinha sossego dia e noite. Em suas conversas com ela, Eleonora falava mal de Tancredo contando tudo o que sabia de suas aventuras amorosas, pintando-o como o pior dos depravados. Quanto às suposições relativas à sua esposa, a imaginação de Eleonora chegava aos extremos. Perdendo a paciência, a moça pensou em deixá-la imediatamente, mas adiou sua partida até o acerto com o marido. Pretendia, após voltar da visita ao prelado, deixar o mais rápido possível a casa da baronesa, mas, até essa data, conseguiu com dificuldade a autorização para ir à igreja na sexta-feira pela manhã. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. Beatipo Ocidente. Felizes possuidores. Na noite de quinta para sexta-feira, Tancredo não conseguiu dormir. Em febril preocupação, virava-se na cama, pensando no dia seguinte e na mulher que não amava e com a qual dentro de algumas horas deveria unir-se novamente, sacrificando seu amor por Nora. Adormeceu num sono febril somente ao amanhecer e em seus sonhos as imagens de Lilia e de Nora misturavam-se entre si e alternavam-se como suas esposas. Ele acabava de se vestir quando entrou Silvia. Ela dirigiu um olhar preocupado ao rosto tenso e pálido do irmão. Em seguida, pulou no pescoço dele e tentou consolá-lo. Não sofra prematuramente, Tancredo. Talvez tudo aconteça melhor do que imaginamos. Não seja cruel com a pobre Lilia, pois ela queria lhe dar a liberdade, acrescentou Silvia, implorando com o olhar. Não me diga que está pensando que vou tratar mal a mulher com quem quero me reconciliar. Está na hora de ir, disse ele, apanhando as luvas sobre a mesa. Você vai sem usar aliança? Perguntou, timidamente, ela. O conde nada respondeu, mas abriu a gaveta da mesa e retirou de um compartimento secreto uma aliança absolutamente nova e colocou-a no dedo. Em seguida, saiu dizendo um curto até logo. Silvia suspirou, foi aos aposentos da cunhada e mais uma vez examinou a pequena sala com móveis revestidos de cetim cor-de-rosa e o boudoir azul. Depois colocou sobre a escrivaninha o retrato de Gottfried que um fotógrafo ampliara a partir da imagem em miniatura que ela possuía. O prelado ainda estava só e recebeu Tancredo amigavelmente. Ele também tentava levantar o moral do rapaz,
que ouvia distraidamente suas palavras, prestando atenção a cada ruído proveniente do saguão de entrada. Um pouco depois das 11 horas, entrou o criado e entregou ao prelado um cartão de visitas. Que entre, disse ele, olhando o cartão e fazendo um sinal significativo ao conde. Tancredo levantou-se mortalmente pálido e sua mão apertou nervosamente o encosto macio da cadeira enquanto seus olhos azuis, quase negros de emoção, dirigiram-se para a porta por onde deveria entrar em felicidade encarnada de sua vida. Instantes depois a porta abriu-se e entrou Lilia. Ela usava um simples mas elegante vestido preto de seda. O grande chapéu de feltro preto enfeitado com uma pena destacava a sobremaneira a ofuscante cor do seu rosto e o refulgir dourado de seus cabelos. Arregalando os olhos, Tancredo olhava em silêncio. Sua cabeça girava, mas num instante ele entendeu o porquê do tratamento que a moça lhe dedicava. Seu ódio, sua zombaria e as alusões de duplo sentido. O prelado, que havia se levantado para receber a condessa, olhava para a recém-chegada não menos estupefato, sem compreender o que significava a presença da dama de companhia da baronesa. Senhorita Berg, que surpresa! Eu esperava a senhora Requenstein, pois acabaram de me entregar o seu cartão de visitas, disse ele apertando-lhe a mão e recebendo dela um embrulho de papel. Sou a condessa Requenstein, reverendíssimo, e estes são os meus documentos, respondeu Lilia, jogando um olhar frio e zombeteiro para o marido. Não. Isso já é demais, exclamou o prelado. Onde já se viu um marido não reconhecer a esposa e durante meses frequentar a casa onde ela mora sem saber quem é ela? Sr. Requenstein, o senhor reconhece ou não como sua esposa a pessoa aqui presente? Tancredo já havia superado seu embaraço inicial e, apesar da raiva que sentiu por ficar naquela situação ridícula, parecia que um enorme peso saíra de seus ombros a partir do momento em que Nora se revelara como Lilia. Um leve rubor animou seu rosto pálido e sua voz soou de modo estranho quando respondeu, recebendo os documentos que o padre lhe passou. Não posso deixar de acreditar na declaração da pessoa aqui presente mesmo que aquela com quem casei fosse completamente diferente. Contudo, reverendíssimo, já lhe contei os estranhos detalhes do meu casamento. Ele abriu os papéis e leu atentamente as certidões de nascimento, de casamento e, finalmente, o passaporte em nome de Nora Berg. Examinou os selos e os brasões e, depois, dobrou os primeiros 2 documentos e colocou-os em seu bolso enquanto o passaporte ele rasgou e jogou os pedaços sobre a mesa. Lilia, surpreendida e ofendida por aquela evidente desconfiança, ficou pálida de raiva e deu um passo em sua direção, enquanto o prelado observava-os com curiosidade. O que o senhor ousou fazer? Exclamou a moça fulminando com o olhar. Fiz o que é meu direito e obrigação, respondeu tranquilamente o conde. A lei proíbe portar documentos falsos. Esses casos estão previstos no Código de Leis sobre Punições. A senhora não usava o nome do seu marido, o único nome que deveria usar. Eu destruí o passaporte que a senhora não tinha o direito de usar. Os outros 2 documentos eu guardei comigo, pois este é o seu lugar. Para uma condessa Requenstein, a senhora perambulou tempo demais pelo mundo. Estou deixando de sê-lo. Esta é uma outra questão. Enquanto usar este nome, a senhora tem obrigações para com ele. Se, durante 5 anos, a senhora realmente queria cortar a nossa ligação, sempre podia encontrar-me, pois sou bastante conhecido em Berlim e não fiquei me escondendo sob nome falso. Não divulguei o meu casamento com uma mulher que fugiu de mim, mas nunca o neguei como a senhora o fez. A senhora diz que seu pai obrigou a esse enlace. Eu não sabia disso, mas o seu silêncio incompreensível dava motivos para estranhas suspeitas. Em todo caso, a senhora não tinha o direito, sua voz tremia de raiva contida, a senhora não tinha o direito de entrar para o serviço da baronesa, uma casa que eu frequento, e fazer-me passar papel de bobo na frente de todos.
Lilia ouvia com o rosto fechado essa severa porém justa acusação, mas em seu coração havia se acumulado mágoa demais para discutir o caso calmamente. Tive de trabalhar para não morrer de fome. Na casa da baronesa fui parar por mero acaso, mas provavelmente para conhecê-lo e avaliá-lo mais de perto, respondeu ela com desdém. A senhora deveria primeiro ter se separado e depois fazer o que lhe aprovesse. A condessa Requenstein, esposa de um homem rico, não tinha o direito de escandalizar o marido. Suponhamos que sou culpada por não apelar para o generoso esposo, sempre pronto a me receber sob o seu teto, apesar de ele, durante 5 anos, ter esquecido de minha existência, e apesar de ele, ao ter sabido que perdi os meus bens e fiquei absolutamente só, ter se limitado a me jogar uma certa quantia de dinheiro, uma dívida esquecida, e ter pedido desesperadamente o divórcio. Mas, conde, o senhor está esquecendo do fato de que tinha vergonha de mostrar a sua repulsiva esposa e a queria manter fechada em Birkenwald para ocultar dos olhos de todos esse grilhão de condenado que obscurecia a sua honra de nobre cavaleiro. Reverendíssimo, tenho o senhor por testemunha. Como poderia eu, uma mulher pobre, odiada e desprezada, pedir algo ou procurar abrigo sob o teto do homem que, aproveitando o silêncio da esposa distante, festejava em Berlim as suas brilhantes conquistas e que nunca usou a traiçoeira aliança para não afugentar as mulheres crédulas que ouviam seus discursos de amor? Naquele instante ela percebeu que lhe trazia uma aliança no dedo. Ah, a aliança apareceu para a comédia de hoje, disse ela com um leve riso nervoso. Mas espero que ela não vá ficar por muito tempo deformando a sua mão. O divórcio nos livrará um do outro. Tancredo ouvia em silêncio sem tirar os olhos do rosto animado e expressivo da interlocutora. Ao ouvir a última frase, ele sorriu com desdém. A senhora está enganada. Eu lhe escrevi sobre isso e o reverendíssima testemunha de que vim aqui desistir do divórcio. Não a libero da obrigação de ser minha esposa e deixo para a senhora explicar como quiser a sua ideia maluca de trabalhar para a baronesa. O rosto da moça demonstrou susto e raiva. O que significa esta nova fantasia? O senhor me implorava liberdade, eis as cartas que testemunham isso. Agora eu exijo o divórcio. O senhor zombou tempo demais de mim. Não quero um marido que nunca cumpriu nenhuma de suas obrigações em relação ao ser indefeso que lhe jurou proteger. Além do mais, acrescentou ela, mais tranquila, eu já dei a minha palavra a outra pessoa. Posso saber a quem a senhora deu a palavra de forma tão comprometedora? Perguntou Tancredo, franzindo o senho. A Folquimar. Ele me ama de coração e não vai se envergonhar de mim. O rubor que cobriu o rosto de Tancredo mudou instantaneamente para a palidez. Era verdade, Folquimar a amava. Ele tinha se esquecido disso completamente. Perdido no meio de tantas emoções daquela hora, não se lembrara disso. A ideia de destruir a felicidade do amigo horrorizou-o. Mas não podia deixar Lilia para ele. Eugênio sabe que a senhora é minha esposa? Não. Se soubesse, por certo iria lhe revelar esse segredo e eu não teria o prazer de comunicar-lhe esta agradável e inesperada notícia, respondeu Lilia com arrogância. Então, teve um grande sucesso nisso, só que a senhora foi demasiado apressada, e dar a palavra a Eugênio foi um ato impensado. A bigamia. Condessa, é proibida por lei, assim como viver com nome falso. Mas como a senhora gosta de surpresas, quero oferecer-lhe uma em troca daquela que me arranjou com tanta habilidade. A surpresa é uma declaração. A senhora deve imediatamente vir comigo ao castelo Requenstein para descansar do trabalho e das emoções. A partir deste momento estou reclamando novamente os meus direitos sobre a sua pessoa, e se, por sua própria culpa, não cumpri até hoje as minhas obrigações relativamente à sua pessoa, como acabou de me recriminar por tê-lo feito, doravante vou cumpri-las à risca, acrescentou ele num tom de zombaria e paixão.
Um forte rubor cobriu o rosto de Lilia. Uma infinidade de sentimentos diferentes a perturbava e todos eles foram superados pela raiva que sentia pelo fato de que aquele marido que ela tratava com desdém e a quem queria ridicularizar, de repente lhe aparecia como seu senhor e num instante liquidava sua resistência e os seus planos para o futuro. Perdendo completamente o autocontrole e o sangue frio que sempre lhe haviam dado vantagem sobre o impulsivo rapaz, Lilia gritou, batendo o pé. Eu não quero e não vou segui-lo. Quero o divórcio e vou voltar para casa. Tancredo pegou seu chapéu. Vejo que gosta de ruidosos escândalos e cenas trágicas, disse ele calmamente. Neste caso, vou apelar para a lei para conduzir a minha teimosa esposa à casa do marido. Se a senhora não sabe, as autoridades farão com que a senhora entenda onde é o seu lugar e irão ensinar-lhe que sem os direitos legais não se pode viver em lugar algum. Chega. Parem de se ofender, interveio o prelado, pegando com carinho paterno a mão de Lilia, que, fora de si tremendo com todo o corpo, tentava debalde encontrar palavras suficientemente ofensivas para golpear o conde tão duramente quanto gostaria. Acalme-se, minha filha, prosseguiu o padre, e submeta-se ao inevitável. Depende do conde aceitar ou não o divórcio. Enquanto isso, o seu lugar é na casa dele. Tenho certeza de que o conde lamenta a própria culpa para com a senhora. Mas confirmo que ele estava decidido a conciliar-se com a esposa e, consequentemente, vai tentar com o seu amor remediar as tristes lembranças do passado. A senhora, condessa, deveria ser mais condescendente, esquecer as ofensas e ser uma esposa amorosa e dócil para o homem com quem Deus a uniu. O perdão das ofensas é a lei básica da religião cristã, e a senhora, seguidora da ciência que pretende saber os segredos da vida além do túmulo e tendo o lema: sem misericórdia não há salvação, quer permanecer rancorosa e raivosa. Lembra-se de quando me explicou com tanta eloquência que a fé espírita, mais do que qualquer outra, ensina a entender e perdoar as fraquezas e paixões humanas e que a sua função é ilustrar as pessoas, elevar e dirigir as almas pela compreensão das causas de seus sofrimentos e os objetivos que pretendem alcançar? Use agora esses princípios de amor e misericórdia não em relação a terceiros, mas em relação ao marido que Deus colocou em seu caminho para que a senhora o enobreça, pois a senhora é forte e conhece as leis que regem os nossos destinos, enquanto ele é fraco e obscurecido pelas próprias paixões. Se a sua ciência realmente tem força, então seus seguidores não se limitarão a somente propagar seus princípios. Quanto a mim, já que não sou espírita, vou lembrar-lhe as palavras do santo apóstolo Paulo. Uma fé sem ação está morta. Cabisbaixa e respirando pesadamente, Lilia ouviu o padre que a golpeava com as suas próprias armas. Por várias vezes, durante o tempo de suas provações e humilhações, a fé, que ela dizia professar, titubeara e a teoria não se coadunara com a prática. Mesmo assim, ela sempre voltara para aquela fé e retirara de lá coragem e paciência. Mas, naquele instante, o orgulho, a raiva e a teimosia faziam-na surda e cega. Sentia e via somente a humilhação de ser obrigada a obedecer ao homem que desdenhosamente a abandonara e rejeitara e que agora, por um novo capricho, exigia para si, usando o direito do mais forte, em vez de desculpar-se com palavras amáveis. Por isso, naquela hora difícil, nem lhe passava pela cabeça pagar a ofensa com o perdão. Ela queria pelo menos ferir Tancredo e, na impossibilidade de livrar-se dele, vingar-se ao menos com palavras. Parecendo ter recuperado o sangue frio externamente, ela levantou a cabeça e disse friamente: Está bem, conde, eu cedo, pois compreendo que o direito do mais forte sempre vence. Tirando de mim tudo, meus documentos, minha paz e minha liberdade, o senhor me conduz como uma prisioneira ao seu castelo para desempenhar o papel de homem casado. O senhor realmente tem talento de notável comediante. Depois de vê-lo desempenhar com toda a perfeição o papel de solteiro e noivo de sua prima,
eu mal reconheço no papel de marido escrupuloso e autoritário. Como não posso agir diferente, conde, vou segui-lo e partilhar da surpresa de seus criados quando virem voltando para casa casado comigo. Ela fez uma reverência respeitosa ao prelado que balançava a cabeça e saiu do gabinete. Tancredo, que nada respondeu, apertou rapidamente a mão do prelado e seguiu atrás de Lilia. Vestindo o sobretudo, ele ofereceu o braço à esposa, mas ela, fingindo não ver esse movimento, continuou a abotoar a sua manta. Esta infimaz formalidade faz parte do papel que lhe cabe desempenhar. Lilia, disse o conde com um sorriso zombeteiro. A senhora não poderá descer esta escada e entrar no castelo Requenstein senão conduzida pelo braço de seu marido. A moça nada respondeu. Não querendo de jeito nenhum se apoiar no braço oferecido, desceu as escadas quase correndo e pulou para dentro da carruagem do conde tão rapidamente que ele não teve tempo de ajudá-la. Rindo muito, Tancredo sentou-se ao seu lado. Deus do céu! Mas, que pressa! Lilia, nunca vi tão ligeira, observou com um sorriso malicioso. Sem dizer palavra, Lilia encolheu-se o quanto foi possível no canto da carruagem. Sua cabeça girava. Não previra aquele final. A rápida e enérgica ação de Tancredo e a necessidade imediata de obedecê-lo faziam-nas sentir tanta raiva dele que momentaneamente se esqueceu das lágrimas que derramara e dos sofrimentos por que passara. Todas as vezes em que pensara no divórcio, as sensações dos últimos dias juntaram-se às daquela manhã, deixando Lilia definitivamente abalada. O conde também ficou pensativo, tentando pôr em ordem o caos dos próprios pensamentos. A sensação calmante de felicidade destacava-se acima de tudo. O pesadelo de uma vida infeliz com uma esposa que seria necessário suportar pelo sentimento do dever foi afastado definitivamente, e o sonho de ternura, que lhe parecia tão distante, realizou-se de forma tão inesperada e repentina. Não tinha mais de lutar contra obstáculos e vencer resistências. A mulher que ele endeusava, que o conquistara com a sua inteligência tanto quanto com a sua formosura, pertencia-lhe e ninguém podia arrancá-la de suas mãos. Entre todas as mulheres ele escolheria aquele ser orgulhoso e encantador, que tirara dele o tédio de homem arrogante. A moça o insultava constantemente, não lhe demonstrava o menor sentimento positivo e, mesmo assim, ensinar-o a dar valor à companhia de uma mulher realmente culta e inteligente. Ah, como ele estava cansado dos flertes com fingidas e levianas mulheres que só sabiam falar de panos e sentimentos, ele cansara de conquistá-las. Quanto a Lilia, esperava apaziguar a indignação do seu jovem coração. A não ser por este sinão, o futuro lhe parecia claro e sem nuvens. Ele suspirou profundamente e jogou um olhar alegre para sua jovem esposa. Naquele instante ele percebeu que ela estava toda de preto. O pensamento de que ela ia entrar na casa dele vestida de luto apertou o seu coração. Tancredo olhou para a rua e viu que estavam passando perto de uma floricultura. Ele puxou a cordinha para parar a carruagem, saiu e voltou minutos depois com um maravilhoso buquê de rosas e narcisos que entregou a Lilia. Permita-me oferecer-lhe estas flores, para animar o seu traje sombrio. Que elas sejam o símbolo da felicidade que você está destinada a trazer a esta casa onde entrará como sua dona. A moça aqueceu com a cabeça e pegou displicentemente o buquê. Mas não teve tempo de responder, pois a carruagem parou diante do portão e um criado correu para abrir a portinhola. Para sua surpresa e de todos os outros criados que se reuniram no vestíbulo, o conde pulou agilmente da carruagem e deu o braço à senhorita Berg, que saiu pálida com um buquê na mão. Pode cumprimentar-nos, Miller, eis a minha esposa, a condessa Requenstein, disse alegremente Tancredo. Lilia agradeceu ao velho servidor, que murmurou embaraçado uma saudação, respondeu com um aceno de cabeça à profunda reverência dos outros criados e, em seguida, apoiando-se no braço do marido, subiu como num sonho a larga escadaria. A entrada do grande salão Silvia,
pálida e preocupada, aguardava a cunhada desconhecida. Vendo Nora de braço com Tancredo, ela soltou um grito de alegria e surpresa. Lilia, ainda mais emocionada, deixou cair o seu buquê e correu para os braços da moça que, sem saber quem era ela, sempre fora sua amiga sincera. Sem dizer uma única palavra, abraçaram-se por longo tempo. Tancredo, sem nada dizer, pegou o buquê largado e colocou-o sobre a mesa. Silvia, percebendo pela expressão dos rostos que houvera uma forte cena entre o jovem casal, exclamou instantes depois. Nem consigo acreditar. Minha querida Nora era Lilia. Sua espertinha, como foi esconder isso de mim por tanto tempo? Depois, jogando-se no pescoço do irmão, sussurrou-lhe maliciosamente. Então, ainda não está satisfeito? Você ainda a acha repulsiva? Se não é aparência, então talvez a sua alma é que seja feia. Desde o início ela foi hostil comigo, respondeu o conde, saindo do quarto e deixando as amigas a sós. Espero que essa hostilidade entre vocês não dure muito, disse alegremente Silvia, abraçando a cunhada. Estou certa de que Tancredo está muito arrependido no que for culpado quanto a você. Aliás, você já o castigou bem severamente. Ele sofreu muito e agora vai lhe entregar todo o seu coração. Uma mulher tão bonita e inteligente, não há quem a veja e não se apaixone. Não quero o amor dele, exclamou Lilia, e lágrimas quentes jorraram de seus olhos. Se você visse como ele zombava de mim diante do prelado. Em vez de desculpar-se, ele me acusou de tudo e obrigou-me a segui-lo e ameaçando-me com as autoridades se eu não obedecesse. Ah, não quero nem repetir todas as ofensas que este homem arrogante, acostumado à admiração das mulheres, despejou sobre mim. Mas não sou cega. Se a lei do mais forte está do lado dele, do meu lado está a lei moral e vou ensinar-lhe a se comportar comigo. Está muito enganado se pensa que achou uma esposa dócil que se submete ao primeiro sinal como uma heroína de comédia teatral. Silvia observava com surpresa. Como a tranquila e racional Nora falava-lhe com tanta emoção febril, lábios tremendo e rosto ardente. Para mudar de assunto ela disse. Venha, tire o chapéu e a manta. Você está em casa. Vou mostrar-lhe os quartos que meu irmão e eu lhe preparamos. Que você preparou, pois imagino o ímpeto de Tancredo na preparação do quarto para a feiosa. Se você visse o horror e asco com que ele olhava para a porta por onde eu entrei. Parecia que ele aguardava a chegada da peste negra. Ah, por favor, não falemos mais nele. Entretanto, o lindo cantinho em que ela iria viver causou-lhe uma impressão agradável. Agradecendo mais uma vez a Silvia, tirou o chapéu e as luvas. Bem, você já está instalada, mas não completamente, observou rindo a senhorita de Moreira. Agora vou escrever um bilhete a Eleonora, para lhe explicar a sua metamorfose. Você mesma não poderia nem pôr o pé naquela casa. Junto com isso, vou mandar dizer a Nani para que envie para cá as suas coisas, pois o seu dote só estará pronto dentro de alguns dias. Amanhã vamos conversar com a minha costureira sobre os seus trajes para visitas. Tancredo vai apresentá-la à sociedade e, depois, vocês irão dar um grande almoço antes da partida para Requenstein, onde ele pretende passar os meses de sua licença. A conversa delas foi interrompida com a informação de que o almoço fora servido. Muito embaraçada, Lilia sentou-se à mesa. O conde foi amável e atencioso, mas o sorriso malicioso que por vezes aparecia em seus lábios fazia ruborizar o rosto da moça e quando, após a refeição, ele se aproximou e beijou-lhe a mão, ela tentou evitar o seu olhar. Silvia propôs à cunhada ir ao jardim botânico. Lilia concordou alegremente, temendo ficar a sós com Tancredo, e quando o conde desistiu do passeio alegando compromissos, ela sentiu-se mais leve. Voltando para casa 2 horas depois,
Lilia encontrou em seu dormitório um grande baú de madeira rosa, revestido por dentro com cetim branco e cheio de tecidos de seda, rendas e uma infinidade de quinquilharias luxuosas necessárias para os trajes das mulheres da sociedade. Bem no meio do baú havia um ramo de fresco de laranjeira e um bilhete amarrado nele com o seguinte teor: apresso-me em colocar aos seus pés o cesto nupcial que não lhe ofereci antes em virtude de infelizes circunstâncias. Tancredo. Lilia ficou vermelha e começou a examinar os objetos que lotavam aquele cesto nupcial, mas Silvia interrompeu-a. Vou lhe mostrar o que você deve ver antes de tudo, disse ela, levando a cunhada até a mesa sobre a qual estavam dois volumosos cofres, um com o brasão dos Requenstein na tampa e o outro com o brasão dos de Velar. As chaves dos cofres estavam junto deles num envelope lacrado. Ah, já entendi. Ele quer me comprar com esses magníficos presentes, disse Lilia, retomando novamente o ar de desconfiada. Silvia olhou-a com surpresa e, em seguida, soltou uma gargalhada. Lilia, não a estou reconhecendo hoje. Você, que sempre foi tão ponderada, está falando bobagens. Como pode achar que o marido está subornando a própria esposa quando lhe oferece as joias da família? Mas que Tancredo tem pressa de fazer as pazes com você, isso é bastante compreensível. Certo. Ele supõe que esses enfeites podem me fazer esquecer tudo o que suportei. Ele tem prazer de enfeitar a pessoa que ama. É um desejo inteiramente legal. Mas, não trate com indiferença aquilo que está nestes cofres. Ela abriu um deles e retirou de lá um lindo colar de brilhantes esmeraldas. Veja. Este você vai usar no próximo inverno, quando Tancredo irá apresentá-la à corte. Alguma noite destas vou experimentar em você todos estes colares, você ficará encantadora. Mas agora precisa trocar de roupa. Arno vai chegar para o almoço da família junto com Folkmar. Não fica bem você usar traje preto. O nome de Folkmar fez Lilia empalidecer. Ah, como vai ser difícil vê-lo, sussurrou ela e, percebendo a surpresa de Silvia, contou-lhe sobre o seu noivado com ele. Deus é testemunha de que eu queria e esperava casar com esse homem simpático que me ama com tanta sinceridade. Como podia imaginar que o conde só de teimosia iria me segurar à força ao lado dele? Isso vai ser um duro golpe para Folkmar. Ele é o homem amigo de Tancredo, espero que suporte com dignidade o que não pode ser mudado. Mas, querida, não foi correto de sua parte dar esperanças a outra pessoa, sem estar certa de que seu marido iria rejeitá-la. Também não é correto você atribuir a Tancredo somente más intenções. Mas está na hora de vestir-se. Vou ver se já trouxeram as suas coisas. Mas não tenho nenhum traje adequado para uma condessa Requenstein. Não é verdade. Você tem um lindo vestido de folar branco que foi preparado para a festa que Eleonora pretendia dar, e em sua cesta de casamento há muitos objetos para enfeitar maravilhosamente o seu traje. Mas, não. Hoje não vou vestir nada desta cesta. Mas para não chocar você e o conde Arno vou tirar este vestido preto. 15 minutos depois, Silvia voltou rindo. As suas coisas chegaram junta com Nani, que Eleonora jogou para a rua junto com os seus baús. Se você está satisfeita com essa moça, então a deixo consigo. Ela me informou que a baronesa desmaiou ao saber quem é você, C. Quando voltou a si, teve um terrível ataque nervoso. Após trocar de roupa, as damas saíram para a sala de visitas. Lilia estava sombria e preocupada à espera de Folkmar, enquanto Silvia estava impaciente para ver Arno. Tancredo não estava. Havia saído para prevenir Folkmar, mas, infelizmente, não o encontrara em casa. De repente, Silvia, que vigiava junto à janela a chegada de Arno, exclamou: Ah! Lilia!
chegou o doutor. Ele está com um ar de felicidade e despreocupação. Coitado. Realmente, não sei como lhe contar a verdade. Eu mesma vou contar-lhe sobre a insuperável força que me impede de cumprir a palavra dada, respondeu Lilia, franzindo a testa enquanto Sylvia saía rapidamente. Ambas as condessas estão na sala de visitas vermelha, informou o criado que recebeu Volkmar. O rapaz, cheio de curiosidade, atravessou rapidamente as duas salas que antecediam a sala indicada e, na soleira desta, parou surpreso ao ver Lilia, pálida, de vestido branco, que estava parada encostando-se no espaldar da poltrona. O doutor deu uma olhada na sala. Onde estariam as condessas Sylvia e a esposa de Tancredo? E por que Nora, tão elegante, estava ali num almoço familiar? De repente, veio-lhe um pensamento infernal. Nora falava de um segredo e usava uma aliança. Seria ela a esposa de Tancredo? Nora, o que significa a sua presença aqui? Disse ele, repentinamente, com voz entrecortada. Lilia aproximou-se dele rapidamente e estendeu-lhe ambas as mãos. Volkmar, perdoe-me. Sussurrou com lábios trêmulos, dirigindo-lhe um olhar implorador. Sem querer sou culpada perante o Senhor. Eu queria o divórcio e tinha certeza de que ia recebê-lo, mas o conde não concordou com a separação. Mortalmente pálido, o rapaz encostou-se na porta. Parecia-lhe que um abismo abrira-se diante dele, engolindo seu futuro, sua felicidade e suas esperanças. Sem dizer uma palavra de recriminação, ele baixou a cabeça em silêncio. Lilia observava-o preocupada. Tocando-lhe a mão, enquanto lágrimas caíam pelas suas faces, disse: Não se magoe assim se no Senhor restou ainda pelo menos uma sombra de amizade e amor por mim. O Senhor é jovem e a vida o recompensará. Para mim é muito difícil ver que o Senhor está sofrendo por minha causa. Sua voz foi cortada pela emoção. Volkmar rapidamente pegou a sua mão trêmula e levou aos lábios. Acalme-se, sei que a senhora não queria fazer-me infeliz. Entendo que Tancredo, que não queria se divorciar da mulher que não lhe agradava, não vai se separar da senhora. É meu cruel destino, acrescentou ele com um amargo sorriso. Naquele instante, na sala vizinha ouviram-se passos apressados e entrou Tancredo. Ele também estava pálido e seu rosto expressava forte emoção. Assim que ele entrou, Lilia retirou sua mão da mão do doutor e, jogando um olhar hostil para o marido, voltou-se e saiu, sussurrando. Que se explique sozinho. Durante alguns minutos pairou um silêncio constrangedor, interrompido somente pela pesada respiração de ambos os rapazes. Eugênio, mas que destino trágico faz de mim o destruidor de sua felicidade, exclamou por fim Tancredo. Deus meu, vejo como você está sofrendo e me sinto um ladrão em relação a você. Mas como poderia agir diferente? Eugênio, será que devo perder você como amigo? Acrescentou ele, jogando-se na poltrona preocupado e nervoso. Volkmar levantou a cabeça rapidamente. Não, Tancredo. Como posso deixar de ser seu amigo só porque o destino está contra mim? Sim, saber que ela é sua esposa foi um terrível choque para mim. Mas você não tem culpa disso. Ainda ontem você nem sabia. E depois, um triste sorriso passou pelo seu rosto pálido. Você me avisou que havia algo suspeito e misterioso na bela Lorelei. Predisse também que apareceria um marido para tirá-la de mim no momento em que eu menos esperasse isso. Que este marido seria você, isso nenhum de nós poderia imaginar. Ninguém rejeita uma mulher dessas nem para o seu melhor amigo. Eu entendo e perdão. Oh, como me sinto mal em basear a minha felicidade na sua desgraça! Exclamou o conde. Seus lábios tremiam nervosamente e, torturado por inúmeras emoções diferentes, apertou o rosto no encosto da poltrona. Volkmar dirigiu-lhe um longo e pensativo olhar.
Não tinha dúvidas de que aquele triste e estranho conflito causava grande sofrimento a Tancredo. De repente ele lembrou que Lilia tinha prometido a ele somente a amizade. Então agora estava claro que o bonito e atraente rapaz que lhe pertencia por lei tinha conquistado o coração da moça. Seu ódio por ele, suas alusões cáusticas eram nada mais do que o ciúme que a fazia sofrer, sem cortar os laços que os prendiam. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Passando a mão pela testa úmida, o doutor endireitou-se. Deixe isso, Tancredo, e não envenene a sua felicidade adquirida com tanto sacrifício, disse ele calmamente. Você ainda não a está usufruindo. Deve ainda vencer a raiva, a indignação e a teimosia de sua esposa. A culpa foi minha por ser descuidado e devo pagar por isso. Minha amizade por você vai me ajudar a vencer meu ciúme. Aliás, continuou ele no tom de brincadeira com que costumava falar com seu amigo de infância, como o mais velho, sempre tive o costume de ceder a você em tudo, sua criança mimada e querida. E o faço mais uma vez. Com o irrefreável ímpeto que o caracterizava, Tancredo jogou-se sobre Folquimar quase o sufocando com seus abraços. Eugênio, você me perdoe o mal involuntário que lhe causei e vai continuar meu amigo? Até a morte, respondeu o doutor, com um estranho sorriso, que passou despercebido ao conde. E agora, prosseguiu Folquimar, vamos ao salão. Somente ela e você presenciaram a minha fraqueza, os outros não devem saber disso. Fico para almoçar como combinado e tomarei uma taça de champanhe pela felicidade de vocês. Fico-lhe grato, disse Tancredo radiante. Quem tem um amigo como você não tem o direito de reclamar das provações que lhe envia a providência. Enquanto os amigos travavam esse importante diálogo, chegou Arno e foi recebido no saguão por Silvia, que não parou de vigiar sua chegada. Bem, como tudo correu? Perguntou ele sorrindo e beijando-lhe a mão. Ah, melhor do que podia imaginar. A esposa de Tancredo é lindíssima. Vamos logo até ela, Arno, respondeu Silvia, levando-o alegremente consigo. Ao ver seu bom amigo, Lilia levantou-se vermelha e, embaraçada, baixou os olhos. Mas a surpresa do conde não durou mais que um minuto. Que agradável surpresa! Exclamou ele alegremente. Agora lembro onde já tinha visto estes lindos olhos aveludados que tanto me intrigaram. Ele segurou-a pelas duas mãos e beijou-a com cordial amizade. Fico muito feliz com a sua entrada na nossa família. Goste um pouco de mim e seja condescendente com Tancredo. Ele logo será o seu escravo e a senhora concluirá a educação desse leviano que seu pai iniciou com tanto sucesso. É fácil gostar do senhor. Senhor de Arnoburg, respondeu Lilia olhando com um olhar caloroso e nobre. Mas como? Porque se dirige com tanta cerimônia a um parente próximo, Lilia? Eu protesto e exijo que me chame pelo nome e, daqui a alguns dias, quando nós nos conhecermos melhor, vou pedir-lhe para me tratar por você e não negar, se Tancredo o permitir, um beijo de irmão. Ah, ele não pode me proibir de nada, observou Lilia com desprezo. Mas, não. Os seus lindos lábios, por exemplo, são propriedade exclusiva dele. Mas onde estará o nosso recém-casado? Na sala vermelha com Folquimar, respondeu Silvia e, sem esperar a autorização da cunhada, contou o tipo de explicação que ocorria entre os amigos. Bem, isso foi tão descuidado quanto cruel, querida Lilia, disse o conde, balançando a cabeça. Vamos esperar que o doutor suporte corajosamente esta terrível provação. Agora vamos para o grande salão, eles provavelmente logo se juntarão a nós. Quando entraram no salão, Tancredo e o doutor já estavam lá e imediatamente iniciou-se uma conversa geral. Não fosse a extrema palidez, nada revelava as emoções de Folquimar. Ele conversava tranquilamente sobre outros assuntos, tentava até ser alegre,
mas uma vaga tristeza e uma certa inquietação pareciam pesar sobre todos os presentes. O mesmo constrangimento reinou durante o almoço. Quando beberam champanhe, Volkmar levantou um brinde com calorosas frases, desejou felicidade e muitos anos de vida aos recém-casados. No instante em que Tancredo cruzava as taças com a esposa, seus olhos se encontraram e o rapaz esqueceu a própria reserva e a presença do amigo. Via e sentia somente a força de atração dos olhos aveludados e, inclinando-se, beijou a esposa nos lábios. Lilia estremeceu e olhou preocupada para Volkmar que, de repente, ficou ainda mais pálido e, com mão trêmula, colocou a taça na mesa. Após tomar café e fumar um charuto, o doutor levantou-se e despediu-se. Beijando a mão de Lilia, dirigiu-lhe um longo olhar cheio de uma expressão especial. Até logo, até breve. Ou o senhor vai me evitar? Perguntou a moça, preocupada. Um inquietante presságio apertou-lhe o coração. Ele a olhava como se estivesse despedindo-se dela para sempre. O que aconteceria se ela nunca mais visse aqueles claros e simpáticos olhos? Seria horrível. Não, Condessa, pelo contrário, espero vê-la frequentemente, respondeu Volkmar, beijando-lhe a mão pela segunda vez. Em seguida, saiu na companhia de Tancredo. Meu Deus! Tomara que o doutor não cometa uma loucura. Tenho um mau pressentimento de que não vou vê-lo nunca mais, disse Silvia, com preocupação. Como pode pensar assim? O doutor é um homem por demais sério para se permitir uma fraqueza dessas, respondeu Arno, olhando com compaixão para o rosto pálido e preocupado de sua cunhada. A tarde passava enfadonhamente. Todos estavam preocupados e intranquilos. Antes do chá, chegaram dois amigos de Tancredo a negócios e ele mandou servir seu chá no gabinete. Logo após o chá, Lilia despediu-se de Silvia e Arno dizendo-lhes que estava cansado e foi para os seus aposentos. Nani despiu-a, penteou-lhe os cabelos para a noite e, vestindo-lhe um leve penhoar, retirou-se. A moça trancou a chave à porta da sala de visitas, à porta da sala de vestir e, dando um suspiro de alívio, retornou ao dormitório. Passando diante do espelho, parou por instantes, examinando sua atraente aparência. Sim, sou bonita e isto explica a teimosia dele. Mas ele está enganado pensando que adquiriu uma nova odalisca, sussurrou ela, sentando-se no divã. Fechando os olhos, a moça começou a pensar tentando colocar em ordem o caos de seus sentimentos. Lilia não entendia a si mesma. Não podia negar que a ideia da separação e de desistir definitivamente de Tancredo custava-lhe terríveis dores no coração. Agora, quando ele pertencia-lhe para sempre, em seu peito fervia uma vontade amarga de ofendê-lo e rejeitar o seu amor. Seria isso uma reação decorrente dos sofrimentos passados ou raiva e orgulho ofendidos por ele agir como seu senhor em vez de implorar o seu perdão? Sim, naturalmente, era isso que a indignava. O marido não toma a mulher à força, mas tenta merecer o seu amor e fazê-la concordar em reconhecer os seus direitos. Mas tudo acontecerá tão depressa. Poderia ela imaginar pela manhã que no mesmo dia, à tarde, estaria na casa de Tancredo, abertamente reconhecida como sua esposa? Sim, e tudo isso não era um sonho, mas realidade. Lançou um olhar pensativo para a branca bainha de seda da cama, as pesadas cortinas, o toucador enfeitado de rendas e sobre o espelho esmaltado o brasão dos Requinstein. Sim, ela estava em casa. Mas que futuro a aguardava naquele luxuoso ninho? Como iria viver com aquele homem caprichoso, arrogante e mimado por adulantes carinhos de volúveis e levianas mulheres? De repente estremeceu. Pareceu-lhe ouvir que alguém baterá na porta. Levantou-se e esgueirou-se silenciosamente até a porta de entrada. O espesso tapete abafava seus passos. Mas ela estava certa.
Uma mão nervosa e impaciente tentava abrir a porta trancada e o leve tilintar das esporas não deixava dúvidas sobre quem seria aquele visitante. A moça ficou parada sem se mexer. Seu coração batia fortemente, enquanto seu rosto ficava pálido ou vermelho. Já é meia-noite, pensou ela olhando o relógio. É muito tarde para ainda usufruir sua companhia. Ele pode ficar lá fora. Ah, graças a Deus ele está indo embora. Ela suspirou, aliviada, mas, repentinamente, veio-lhe o pensamento de que não trancara bem a porta da sala de vestir ou a porta que levava ao pequeno corredor que, conforme lhe contara Nani, sala para os aposentos do conde. Correu como uma flecha para o dormitório e experimentou ambas as portas. Estavam trancadas à chave. Mas, de repente, ela estremeceu e estancou no lugar, sem ter tido tempo de retirar a mão da maçaneta da porta, ao ouvir atrás de si a voz zombeteira de Tancredo. As fechaduras são novas e resistentes, querida Lilia. Não tenha medo de ladrões. Mas estou surpreso de encontrá-la ainda de pé. Bati na porta da sala de visitas e, como ninguém atendeu, imaginei que você já se deitara e que estivesse dormindo. Felizmente, tenho à minha disposição uma porta secreta que vou sempre usar para entrar sem incomodá-la. Mal Lilia recuperou-se da surpresa provocada pelo tom irônico do marido, explodiu como pólvora. Esquecendo-se completamente de que Tancredo tinha o direito indubitável de entrar em seu quarto, nem pensou que ele talvez quisesse explicar-se sem testemunhas, pedir-lhe perdão e conciliar-se com ela. Eis o que ultrapassa a todos os limites, conde, exclamou ela. Como o senhor ousa entrar em meus aposentos se eu não desejo vê-lo? Depois de um dia como este, espero ter o direito de ficar só e descansar. Ela não sabia o quanto sua febril emoção e aquele penhoar que Tancredo nunca vira usando faziam-na ainda mais linda para ele. O fogo da paixão acendeu-se nos olhos de Tancredo. Ele inclinou-se tão próximo que seus lábios tocaram sua face e estendeu o braço para puxá-la para si. Mas a moça, com um gesto de negativa, afastou-se para o toucador. Uma coloração de indignação e medo apareceu em seu rosto. As lembranças das aventuras escandalosas de Tancredo contadas tão detalhadamente pela baronesa desenharam-se diante dela, e, com voz sufocada, ela pronunciou: é tarde demais. É verdade. Notei tarde demais que a minha esposa é tão bonita. Mas a vida é longa e o erro pode ser remediado, disse Tancredo meio brincando, meio sério. Permita-me dizer, Lilia, que o título de condessa soa mal em seus lábios. Para você, esse título caiu no abismo como muitas outras coisas. A senhorita Berg poderia com esse gesto e um olhar fulminante colocar um obstáculo entre ela e o conde Reckingstein, já a minha esposa não pode fazê-lo. Não a reconheço, Lilia, desde hoje de manhã. Você que foi sempre tão tranquila e séria, a encarnação do dever. Será que pensa realmente que não tem qualquer obrigação para comigo já que reconheço a minha culpa e devolvo-lhe o lugar que lhe pertence e que lhe foi indicado pelo seu pai? Unindo-nos pelo matrimônio, o falecido barão tinha em mente esse papel que você insiste em desempenhar. Você se comporta de modo estranho comigo e, se pudesse, jogar-me-ia para fora do quarto onde tenho o incontestável direito de estar. Não tem direito algum. Respondeu Lili em sua voz suave uma inabalável convicção. O senhor se dá o direito, quando bem lhe aprover, e, naturalmente, a sua consciência, que despertou tão repentinamente, continuaria a dormir, como dormiu durante 5 anos, se eu continuasse sendo um monstro idiota, coruja, repulsiva, cuja visão indignava todas as cordas de sua alma. Entendo perfeitamente como um homem leviano, privado de quaisquer princípios, sempre em perseguição de uma nova amante, um ser que pode ser desonrado e, em seguida, descartado como imprestável. Desta vez o destino o ajuda oferecendo-lhe a própria esposa, suficientemente bonita,
infelizmente, para despertar os seus maus instintos. O senhor está acostumado a viver a vida sem se constranger com os sentimentos. Quanto a mim, já sou de opinião diferente e reconheço somente as obrigações que são acordadas voluntariamente e seladas com amor e não pela mania de um homem que quer se divertir com alguém que antes desprezava profundamente. Conquiste o coração de sua esposa e somente então reclame os seus direitos. Somente então a sua presença ser-me-á cara, em vez de me causar horror e aversão como estou sentindo neste momento. O senhor é bonito, Tancredo, e acostumado a conquistar mulheres com regras leves, que respeitam demais o seu sexo e que se rebaixam tanto que não têm mais valor algum. As cortesãs e as esposas infiéis enganaram os homens e fizeram-nos esquecer como se aproximar das mulheres com respeito e atenção. Mas, graças a Deus, ainda existem mulheres que não se deixam conquistar somente pela bela aparência, pois a aparência pode ser somente uma casca completamente vazia por dentro. Existem mulheres que exigem algo mais. Apesar de tudo com que a natureza lhe presenteou, apesar da nobreza de sua família e do seu brilhante uniforme, o senhor não é um verdadeiro cavalheiro. O senhor fica vermelho com a ideia de que é preciso tentar merecer o amor da esposa com atenção e respeito, e imagina que tem o direito de brutalmente possuir algo que lhe pertence. Mas eu não o quero assim como o senhor é, pois o senhor me provoca somente aversão. As primeiras palavras de sua jovem esposa fizeram Tancredo empalidecer. À medida que ela foi falando, manchas vermelhas apareceram em seu rosto. As duras verdades que ela lhe jogava tão inesperadamente ofendiam o orgulho e o amor próprio de um homem indubitavelmente mundano. Ele era por demais impulsivo e irritável para suportar pacientemente tal golpe, tal depreciação de sua pessoa. Seus olhos azuis ardiam e a raiva quase não o deixava falar. Ah, mas que divertido! Mal conseguiu pronunciar L. Agradeço a lição. Pelo menos agora sei que sou um homem rude, imoral, que não sabe se comportar com as mulheres e, apesar do meu uniforme, sou um verdadeiro sargentão. Existem muitos como o senhor, observou Lilia, sem perder o sangue frio. O senhor é o tipo de homem produto da sociedade moderna. Não acho absolutamente que o capitão Divert, o tenente Xavier, ou o camareiro Curtius, sejam pessoas mais decentes. Muitas vezes tive a oportunidade de perceber que sob o fraque ou uniforme desses senhores aparece um grosso camponês ou um soldado. A fúria de Tancredo atingiu o apogeu. Completamente fora de si tentava encontrar as palavras mais rudes para pagar com ofensas, as ofensas daquela que ousava rebaixá-lo e rejeitá-lo. Ah! Eu lhe causo horror e repulsa, exclamou ele, porque não me arrasta aos seus pés implorando o seu perdão e amor. Agora sou eu que não a quero. Será que você pensa que não encontrarei mulheres que irão me amar? Em sua emoção, ele não percebia que às vezes tratava por você. Mas continuou ele, a senhora com esse seu comportamento não me obrigará a lhe dar o divórcio. Vou mantê-la comigo e deixá-la sentir todos os prazeres do papel que deseja desempenhar. Esse papel pode não ser tão interessante como imagina. Depois de apresentá-la à sociedade, vou levá-la a Requinstein, e como a senhora não quer ser a minha esposa, será a minha governanta. Enquanto isso, vou traí-la diante do seu próprio nariz com cada mulher bonitinha que encontrar. Enquanto a senhora não vier me pedir perdão, pode se divertir com a arrumação da casa. Lilia empalideceu. Compreendeu que ofendendo tão impiedosamente o amor próprio daquele homem mimado e caprichoso provocara nele o rancor e os seus maus instintos contra ela mesma. Entretanto, conseguindo ocultar que se sentia abatida, respondeu com desdém. Nunca duvidei de que o senhor iria me trair com grande habilidade e sem cerimônia. O senhor se esquece de que acabei de deixar a residência da baronesa e, naturalmente, possuo edificantes informações a seu respeito. Quanto ao seu comportamento rude, bem ao estilo de caserna,
Com que responde às minhas palavras, ele somente comprova a minha opinião. Sua arrogância não suporta a verdade. Mas prefiro a natureza e a arrumação da casa em Requinstein, a companhia de um homem rude e insolente, assim que lhe tira a máscara de apaixonado, que veste para satisfazer um desejo momentâneo. Tancredo preparava-se para responder, quando de repente bateram fortemente na porta da sala de vestir, e Nanny gritou com voz emocionada: Condessa, diga por favor ao conde que o criado do doutor está procurando-o. Aconteceu uma desgraça. O Sr. Folquimar suicidou-se. O conde soltou um grito surdo e correu para a porta, enquanto Lilia, abalada pelas emoções precedentes, caiu no tapete, como se atingida por um raio. O barulho de sua queda fez Tancredo olhar para trás. Esquecendo a raiva, ele correu para ela e levantou-a. Como é linda, sussurrou ele. Mas me aguarde, infeliz, vou recordar-lhe este momento e a obrigarei a pagar por todas essas suas ofensas. Colocou-a no sofá, abriu a porta e correu para fora. No gabinete o aguardava Martim, o velho camareiro de Folquimar. Pálido e trêmulo, ele contou que seu amo retornara do almoço, trancara-se em seu gabinete avisando para não ser incomodado, mas Martim ouvira que o rapaz ficara muito tempo andando pelo quarto. Em vez do costumeiro chá mandara trazer vinho. Ao levar o vinho para Folquimar, Martim percebera que todas as gavetas da mesa haviam sido abertas e que o médico acabara de queimar e rasgar muitos papéis. Folquimar, então, mandara o camareiro ir dormir, mas uma obscura preocupação não deixara conciliar o sono. Por volta das 11h30 da noite, um dos clientes do doutor fora chamá-lo para ver a esposa doente. Martim batera na porta fechada do gabinete, mas não obtivera resposta. Instantes depois ouvira-se o som de um tiro de revólver. Assustados, Martim e o cliente de Folquimar haviam feito um grande barulho e, com a ajuda do porteiro, haviam arrombado a porta. Encontraram o médico caído na poltrona com o revólver na mão, sem sinais de vida. O porteiro correra para chamar a polícia enquanto ele apressara-se para avisar o conde, já que este sempre fora o melhor amigo de seu amo. Mortalmente pálido, Tancredo saiu de casa e jogou-se em um fiacre. A escada e o apartamento de Folquimar já estavam abarrotados de curiosos e 2 médicos entraram no saguão junto com o conde. A velha zeladora desmaiara e algumas vizinhas prestavam-lhe socorro. Tancredo passou adiante de todos e dirigiu-se rapidamente ao gabinete onde o corpo de Folquimar se encontrava ainda na mesma posição. Somente o revólver estava agora caído no tapete. Quase tão pálido quanto o amigo, Tancredo inclinou-se para ele e, com olhar enevoado, observava o bonito e móvel rosto que conservava nas dobras dos lábios a expressão de amargura e sofrimento. Eugênio, Eugênio. Como pode fazer isso? Sussurrava ele, pegando pela mão que ainda não tivera tempo de esfriar. Naquele instante entrou um comissário e os médicos examinaram o ferimento de onde ainda saía sangue. Eles puderam somente constatar a morte. A bala acertou direto no coração, declarou um deles. Ele era um médico bom demais para não apontar o revólver corretamente, e sua mão não tremeu. O corpo foi colocado na cama e o conde, informando seu nome e suas relações com o falecido, tomou para si todas as providências necessárias até a chegada do parente de Folquimar a quem Eugênio deixara uma carta. Quando finalmente todos saíram, Tancredo entregou-se ao desespero com o ímpeto apaixonado que revelava em tudo. Perdera seu melhor amigo e a culpada era a mulher que acabava de ofendê-lo e repeli-lo com desprezo. Um sentimento ácido próximo do ódio começou a despontar em seu coração contra a Lilia que provocara com o seu silêncio aquela tragédia. Se Folquimar soubesse quem era ela, não permitiria que o sentimento do amor tomasse conta de todo o seu ser. Mas, não, ela ficara calada e até dera-lhe a palavra mesmo sem saber se receberia a liberdade. Oh, se eu pudesse prever este terrível fim, dizia para si mesmo Tancredo,
talvez deixasse para o amigo essa mulher egoísta e perigosa, que gosta só dela mesma e com seu jogo criminoso matou esta vida útil, este coração fiel e generoso. Ah, sussurrava ele, deixando as lágrimas correrem, porque Deus destrói a todos que me amam. Todos que me foram caros acabaram suicidando-se. Moreira, minha mãe e agora Folquimar. Eram cerca de 3 horas da manhã quando Tancredo voltou para casa. Na sala de visitas contígua ao seu gabinete encontrou Silvia, Arno e Lília. Estavam abatidos com o infeliz acontecimento e não haviam ido dormir. Arno queria muito se juntar ao irmão, mas temia deixar as damas no estado emocional em que se encontravam, principalmente a cunhada que fora reanimada com dificuldade de um longo desmaio. Vendo a palidez mortal e as feições alteradas do irmão, o conde levantou-se e apertou-lhe a mão, dizendo algumas palavras de solidariedade. Nada respondendo, Tancredo voltou-se para a esposa e disse com voz cheia de amargura: